Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Hoje eu tenho a honra de conversar com Mário Aberfeld. Ele é ex-piloto de corrida e idealizador do projeto OnSafari. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O que é o projeto OnSafari? Bom, o projeto OnSafari é um projeto que visa valorizar os animais aqui no Brasil. Então a gente visa estimular o ecoturismo aqui no Brasil e fazer com que isso os bichos tenham algum valor, porque acredito que poucas pessoas conservam a natureza por gostar da natureza. A maioria das pessoas pensam em dinheiro. Então o nosso projeto é principalmente com onças pintadas, então a não ser que elas tenham algum valor, ou seja, elas valham mais vivas do que mortas, infelizmente não vão durar muito. É verdade. E como que está a situação da onça no Brasil hoje? Está difícil. Acho que a onça pintada é um animal que só existe nas Américas, né? As pessoas se confundem às vezes com o leopardo, que existe na África e na Ásia. Então a onça é um bicho exclusivamente das Américas. Acho que mais ou menos 60% das onças que existem no mundo estão no Brasil. E nos biomas do Brasil, por exemplo, nos Pampas já está extinta a onça pintada. Você tem na Mata Atlântica e na Caatinga, ela é criticamente ameaçada, vulnerável no Cerrado e não está tão ruim na Amazônia e no Pantanal, mas acho que alguma coisa precisa ser feita antes que a gente perca todas elas. E qual que é o trabalho do projeto? Então, o que a gente quer fazer é conseguir mostrar a onça pintada para as pessoas. Acho que o exemplo que eu sempre dou, se a pessoa vai para a África e vê um elefante, ele vai achar legal. Agora, se ele vai para a África e não vê um leão, que acho que é o bicho emblemático, a pessoa vai ficar decepcionada. E eu acho que é isso que um pouco que acontece hoje em dia aqui no Brasil. As pessoas vêm, seja brasileiros ou vêm de fora para o Pantanal, você consegue ver capivara, um tamanduá, um arara azul, que seja, e todo mundo gosta, mas todo mundo volta para casa falando, foi legal, mas eu não consegui ver a onça, que é o bicho que todo mundo quer ver. E não consegue ver porque no Pantanal, há 200 anos, as onças são caçadas em retaliação, de vez em quando elas caçarem o gado. Então os fazendeiros, apesar de legal no Brasil a caça, alguns fazendeiros ainda caçam as onças. Então, se você sai para procurar a onça, ela vai te ver muito antes do que você vê ela. Então, é quase impossível você conseguir ver. Então, o que a gente está fazendo é um trabalho que a gente chama de habituação. A gente não inventou essa técnica, é uma técnica que é usada há 30 anos na África, foi usada a primeira vez com leopardos. Quando era quase impossível de ver leopardo, uma pessoa começou a seguir esse leopardo durante vários dias, até que o leopardo pensou, o cara me segue todo dia, não preciso fugir, ele não faz nada. Então a gente está tentando fazer essa mesma técnica com as onças. É lógico que é muito mais científico do que isso que eu estou te explicando, mas a ideia do projeto é habituar essas onças aos nossos carros para que elas parem de ver aqueles carros como uma coisa que representa perigo. Então a gente escolhe as onças que a gente quer trabalhar e começa a seguir elas durante vários dias até que elas começam a ficar mais relaxadas e eventualmente param de fugir. E principalmente com fêmeas, porque as fêmeas têm filhote e o filhote copia o que a mãe faz. Então o filhote já nasce, vamos dizer, quase que habituado. E aí, geração em geração, o negócio vai cada vez melhorando mais. E aí vocês levam turistas para terem esse contato. A gente está fazendo isso por acaso no refúgio, por acaso não, mas estamos fazendo isso no Refúgio Ecológico Caimã, que é eles têm 2 pousadas lá. E a gente escolheu essa área porque é uma área bem grande, eles já têm as pousadas, então não adianta a gente ter onça para mostrar e as pessoas não terem onde ficar. Eles têm uma infraestrutura de estradas dentro da fazenda muito boas, então o Pantanal tem a época de cheia, que em várias partes do Pantanal você não consegue nem andar nas cheias, na Caimã você consegue. Então a gente achou que era o lugar ideal para fazer esse plano piloto e depois expandir isso pelo Pantanal inteiro. Quem quer ver então uma onça pintada, a garantia é com vocês. Bom, a garantia ainda não é. A gente começou esse projeto há 1 ano atrás. Para te explicar como funciona o projeto, a gente coloca umas câmeras, chama camera traps, que você coloca na árvore e todos os bichos que passam na frente, ela tem um sensor e tira a foto. Então, com isso, a gente identificou as onças que tinham numa certa região da fazenda. Disso, a gente escolheu algumas fêmeas que a gente queria trabalhar, a gente capturou essas fêmeas, colocamos um colar nessas fêmeas que pega os pontos de GPS e manda por satélite.
Então a gente tem certeza do território onde ela mora, porque isso é super importante, porque a gente não pode habituar uma onça a ficar mais tranquila, de repente ela vai no vizinho e isso só está ajudando a ficar mais fácil para o cara caçar. Então, depois de todo esse trabalho, que a gente sabe que ela mora 100% dentro da fazenda, daí a gente começa esse processo de todo dia começar a seguir, e no fim das contas quem diz pra gente o quanto perto ou não a gente pode chegar é a própria onça. Se ela quiser, ela sai correndo e entra no mato, e aí a gente volta 2 meses para trás, porque daí ela perdeu a confiança com a gente. Então a gente vai sempre bem devagarzinho, se ela mostra algum sinal que está estressada, a gente vai embora, vem no outro dia de novo. Então é um processo bem longo. Eu acredito que vai demorar uns 2 anos para a gente ter uma onça que, sabe, todo hóspede que vai lá consiga ver. Nossa, mas que bacana essa super preocupação de ter as onças, de fazer o trabalho só com as onças locais. Isso é muito legal. Eu acho que nessa primeira fase do projeto, enquanto a gente só está fazendo esse plano piloto para mostrar que funciona, a gente tem que ter certeza que as onças estão seguras. Depois que a gente começar a expandir isso para outras regiões e para as fazendas vizinhas, aí o problema não vai ser tão grave. Qual o maior objetivo de vocês? Conseguir com que as pessoas cheguem lá, consigam observar, e aí? Não, porque, que nem eu falei, essa ideia a gente copiou da África. Há 30 anos atrás, nessa região do lado do Kruger Park, que é o maior parque da África do Sul, era muito parecido com o Pantanal. Não em vegetação assim, mas o que acontecia lá. Você tinha o gado, que nem você tem no Pantanal, os fazendeiros matavam leões e leopardos do mesmo modo que os fazendeiros matam onças aqui no Brasil por caçarem o gado. Então, essa pessoa fez esse processo de habituação com o leopardo, que ninguém conseguia ver em lugar nenhum, e sei lá, 20 anos depois, não tinha mais gado na região, porque o negócio do ecoturismo era muito mais lucrativo, valorizava muito mais a terra do proprietário, foi muito melhor para a natureza, porque tirou o gado, que é um animal que não deveria estar lá, os bichos pararam de ser caçados, então foi super bom para os bichos, e foi super bom para as pessoas, porque o ecoturismo gera muito mais emprego e emprego muito mais qualificado. Então, hoje em dia, as mesmas pessoas que eram contratadas lá na África para caçar esses leões e leopardos, eles defendem esses bichos com a própria vida, porque o emprego dele e da família inteira estão relacionados a esses bichos. Então, a nossa ideia aqui no Brasil é fazer a mesma coisa, fazer com que essa onça ela tenha um valor grande para que não tenha motivo para as pessoas caçarem. Eu não acho que no Pantanal vai acontecer de parar com a pecuária e virar tudo ecoturismo, mas eu acho que a onça ela pode muito bem se pagar, vamos dizer. Se ela come 1 ou 2 bois por ano, ela pode tranquilamente, com uma pessoa que vai lá ver ela, já pagou muito mais do que isso. Qual a variação de espécies que se pode ver nesse local no Pantanal? Na verdade, você só tem 2 onças, né? Você tem a onça pintada e a onça parda. Mas o objetivo de vocês é a pintada. Na verdade, o que todo mundo quer ver é a onça pintada, porque é um animal emblemático, ele é o 3º maior felino do mundo, só o tigre e o leão que são maiores que ela. Então esse é o bicho que todo mundo quer ver. E o motivo que a gente escolheu ela foi principalmente por por todo mundo querer ver, e segundo porque ela está no topo da cadeia alimentar. Então, se você tem onça pintada na tua fazenda e ela está vivendo tranquilamente, quer dizer que todo o resto está protegido. Então, a gente protegendo a onça, teoricamente você está protegendo não só a onça, mas todos os outros bichos que vêm abaixo da cadeia alimentar. Então, você está protegendo a capivara, você está protegendo o queixado, tamanduá, tudo. Se você fizesse isso com um tamanduá, na verdade você só estaria, vamos dizer, falando de um modo assim, você estaria protegendo só as formigas, sabe? Então, por isso que a gente escolheu a onça. Para ser mais atrativo, assim, quais bichos podem ser observados no Refúgio Caimã? Eu acredito que vários, né? Já que está no meio do Pantanal. Não, eu acho que todos que tem no Pantanal praticamente você tem lá na Caimã. Então, você tem desde a onça pintada e a onça parda, que são os mais difíceis de ver. Aí você tem milhares de jacarés que, para onde você olhar você consegue ver. Você tem uma grande população de arara azul, que é uma arara que está bem ameaçada de extinção, mas na Caimã tem um projeto de arara azul, então você vê bastante. Aí tem anta, queixada, capivara, lobinho, não sei, qualquer bicho que você falar que existe no Pantanal, você consegue ver lá facilmente. Tem vários tipos de veados, então é bem legal. Qual o modelo de vocês de sustentabilidade nesse projeto? Na Caimã eles têm também uma reserva que chama RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural. Então,
o proprietário da fazenda, ele pegou um pedaço da fazenda dele e decretou que isso é uma RPPN, ou seja, é legal. tipo como se fosse um parque nacional que vai estar preservado para sempre, mas é particular. Então, os filhos dele, ou seja lá quem comprar essa fazenda no futuro, nunca vai poder desmatar essa área. É uma área que está, teoricamente, preservada para sempre. Qual é o espaço? Qual é o tamanho da área? Acho que é quase 6.000 hectares. Que bacana. Você acredita que o Brasil é desinteressado pelo ecoturismo, Mário? Eu acho que é um pouco. Eu acho que se você perguntar, um monte de gente que eu conheço já foi para a África, mas, por exemplo, nunca foi para o Pantanal. Eu acho que o brasileiro tem mania de menosprezar as coisas que a gente tem aqui. Por exemplo, a pessoa quer ir para uma praia no Caribe, mas não vai no Nordeste, que muitas Europa, né? que muitas vezes é mais bonita do que lá. Então, eu acho que um exemplo que eu sempre dou, o Simon, que é um parceiro meu nesse projeto, ele é um ranger, quer dizer, que faz esse tipo de coisa lá na África com leões e com leopardos. A gente estava aqui no Pantanal e no dia seguinte a gente foi para a África visitar um projeto de conservação e a gente estava lá num carro vendo um leão caçar, nem me lembro, uma zebra, eu acho que é. Aí eu falei, pô, que legal isso aqui. Ele, isso aqui é legal, mas legal mesmo é ver uma capivara lá no Brasil, sabe? Então, a gente tem mania de achar que o que a gente tem aqui não é bom, mas o que a gente tem aqui é muito bom. Os bichos que tem aqui é uma variedade super grande e acho que quem for para o Pantanal ver, conseguir ir lá ver, vai se encantar com o negócio. Além do projeto, vocês também estão desenvolvendo um documentário, né, chamado Mais Perto do que Você Pode Imaginar. Do que se trata? A gente está fazendo esse projeto de fazer um documentário sobre esse filme, e a ideia é filmar todo o processo de habituação até no dia que a gente conseguir chegar com um monte de turista do lado de uma onça e as pessoas conseguirem tirar foto e a onça tranquila. Então, a ideia é para passar isso no Brasil inteiro, para que as pessoas se estimulem, primeiro, a visitar o Pantanal e, segundo, a replicar esse processo em várias fazendas ou partes do Brasil. E também para mostrar isso fora do Brasil e que as pessoas queiram fazer uma propaganda, vamos dizer assim, do Pantanal. Eu acho que um exemplo que eu sempre dou, se você pega e inventa, sei lá, esse relógio aqui, você pega e faz uma patente disso porque só você quer ganhar dinheiro com isso. Eu acho que em termos de conservação é justamente ao contrário. Quanto mais pessoas copiarem a tua ideia, mais área está sendo preservada. Então, essa é a ideia do documentário. Tem algum diferencial para que não seja considerado mais um filme de natureza? Eu acho algumas coisas. Primeiro que é sobre um projeto, não é sobre a história de vida de algum bicho. E segundo que, se você olhar, tem vários filmes da National Geographic, sei lá, de leão, vários filmes de leopardo, mas de onça pintada na natureza selvagem, assim, não tem nenhum. Então, acho que vai ser um dos primeiros que realmente mostra uma onça livre agindo naturalmente. Onde a gente pode encontrar mais informações do Projeto OnSafari? Então, a gente tem um site que é projetoonsafari.com.br e tem também no Facebook e no Twitter Projeto OnSafari. Você dá alguma dica para aqueles que vão se aventurar lá no Pantanal? Lógico, acho que tem que vir, tem que ter paciência e o mais importante é aproveitar o Pantanal como um todo, não ficar focado em só ver a onça pintada, sabe? Acho que tem muita gente que vai lá e fala, eu quero ver a onça, e fica lá, não sei, uma semana, e aí vê a onça, agora eu vi a onça, mas e o resto, sabe? Então, acho que com todos você tem uma experiência legal. Mário, muito obrigada pela entrevista, eu adorei conhecer o seu projeto, parabéns, é um projeto muito bacana, se todos fossem como você, acho que a gente teria um Brasil bem diferente, parabéns. Não, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, espero encontrar vocês lá no Pantanal também. A gente vai, a gente vai gravar lá. Legal. Obrigada, Mário. Obrigada a vocês que assistiram também, um beijão para todos vocês e até semana que vem.